Entre a mata e o rio, entre a força e a beleza, entre a caça e a pesca, ali estou eu. Meu nome é Logunedé, e minha existência é uma ponte entre dois mundos que, à primeira vista, parecem opostos. Mas, como vou mostrar a você, a dualidade que carrego é, na verdade, um equilíbrio perfeito. Fui abençoado pelo poder de meus pais. Oxóssi, o rei das matas e senhor da caça, e Oxum, a rainha das águas doces, dona da beleza e da fertilidade. Deles, herdei a força, a astúcia, a graça e a doçura. Mas ser o reflexo de duas potências não foi fácil. Minha vida é marcada por desafios, escolhas difíceis e momentos de grande aprendizado. Hoje, vou abrir meu coração e contar a minha história. Não apenas os fatos, mas também os sentimentos, as lições e as dores que moldaram quem sou. Esta não é apenas a história de um orixá, mas um convite para você refletir sobre o equilíbrio que existe dentro de si mesmo. Prepare-se, pois o que vou revelar mudará a forma como você vê o mundo e talvez até a forma como você vê a si mesmo. Vamos juntos nessa jornada? Antes de eu nascer, houve uma história que muitos ainda contam com admiração. Foi a história de como minha mãe, Oxum, conquistou o coração do meu pai, Oxóssi. Eles eram tão diferentes quanto a água e a terra. Meu pai, o caçador, um homem da floresta, livre, avesso a amarras e comprometido com sua missão. Minha mãe, a senhora das águas doces, encantadora e vaidosa, conhecida por nunca aceitar um não como resposta. Tudo começou em um dia tranquilo, enquanto Oxóssi caminhava pela mata, focado em sua caçada. Ele estava à beira de um rio, quando de repente sentiu algo diferente no ar. Não era o cheiro de nenhum animal, ou o som da floresta que ele tão bem conhecia. Era um perfume doce, envolvente, que parecia vir da água. Ele olhou ao redor e, para sua surpresa, viu minha mãe. Oxum estava sentada à beira do rio, banhando-se. Sua pele brilhava à luz do sol, e ela parecia um reflexo da própria natureza. Meu pai a viu, mas manteve-se firme. Oxóssi não era um homem que se deixava distrair facilmente, ainda mais por uma mulher das águas, pois ele sempre preferiu as mulheres das matas, ligadas ao seu mundo. Minha mãe, porém, percebeu o olhar. E como era de seu feitio, decidiu que conquistaria aquele coração tão resistente. Ela começou a jogar olhares para ele, a sorrir com sua graça característica, mas Oxóssi parecia imune. Ele simplesmente desviava o olhar e seguia com seu caminho, como se ela não estivesse ali. Isso deixou Oxum intrigada e talvez até um pouco irritada. Como poderia alguém resistir ao seu charme? Então, ela decidiu recorrer ao que conhecia de melhor, os segredos da magia e do amor. Ela buscou conselhos e, com a ajuda de seus dons, criou um ritual poderoso. Oxum banhou-se em mel, cobrindo sua pele com um doce brilho dourado, e envolveu-se em folhas frescas da mar. Ela voltou ao rio e esperou pacientemente por Oxóssi, sabendo que ele passaria por ali novamente. Quando ele a viu, foi como se algo tivesse mudado. O perfume dela, o brilho de sua pele e a suavidade de seus movimentos o atraíram de uma forma que ele não conseguia explicar. Ainda assim, Oxóssi tentou resistir, pois sabia que aquilo era obra de encantamento. Mas, aos poucos, ele foi se rendendo. Não era apenas a beleza de Oxum que o cativava, mas também sua força de espírito e sua determinação. Oxóssi percebeu que ela não era apenas uma mulher das águas, mas alguém que entendia o equilíbrio entre o rio e a floresta, entre a suavidade e a força. Assim, o que começou como um jogo de sedução tornou-se algo mais profundo. Oxóssi e Oxum se aproximaram e, juntos, descobriram que, apesar de suas diferenças, havia algo que os unia: o respeito pela natureza e a vontade de proteger aquilo que amavam. Foi dessa união improvável que eu nasci. E como vocês podem imaginar, carregar em mim essas duas forças tão opostas foi o maior desafio da minha vida. Meu nascimento foi um marco, não apenas para meus pais, mas para todos que o cercavam. Dizem que, na noite em que vim ao mundo, a mata estava mais silenciosa e o rio mais calmo. Era como se até a natureza soubesse que algo especial estava para acontecer. Minha mãe, Oxum, me segurou em seus braços pela primeira vez às margens de um rio.
sob o olhar atento de meu pai, Oxóssi. Eles me deram o nome de Logunedé, e desde aquele momento, eu carregava em mim o peso e o privilégio de ser o equilíbrio entre dois mundos. Desde pequeno, minha vida foi marcada por contrastes. Passei metade do tempo com meu pai nas matas, aprendendo a caçar, a ser forte, a observar o mundo com paciência e precisão. Ele dizia: Logunedé, a floresta é viva, e se você souber ouvi-la, ela lhe dará tudo o que precisa. E ele estava certo. A cada dia, eu me tornava mais ágil, mais conectado com a terra. Mas quando chegava a época de viver com minha mãe, era como entrar em um mundo completamente diferente. Ela me ensinava sobre as águas, sobre o movimento suave que vence a rigidez, sobre a beleza e a importância de cuidar dos outros. Ela dizia: meu filho, o rio nunca para, e é essa constância que dá vida à terra. Eu era uma criança feliz, mas também curiosa. Sempre me perguntava como poderia ser tantas coisas ao mesmo tempo. Como poderia viver entre esses dois mundos sem sentir que pertencia completamente a nenhum deles? Essa dúvida me acompanharia por muito tempo, mas eu ainda era jovem demais para entender o que significava carregar esse equilíbrio dentro de mim. Porém, foi justamente essa curiosidade que me levou a um dos momentos mais marcantes da minha vida. Um momento em que eu quase perdi tudo. Eu era jovem e, como qualquer jovem, carregava em mim a inquietação de quem quer descobrir o mundo. Minha mãe sempre me dizia: Logun, não vá além da cachoeira. O mundo lá fora pode ser perigoso. Meu pai, por sua vez, ensinava que a mata exigia respeito e paciência, mas nunca dizia o que eu não podia fazer. Isso me deixava ainda mais curioso. Uma manhã, com o sol nascendo e os pássaros cantando, senti que algo dentro de mim me chamava para ir além. Além das águas que eu conhecia, além dos limites impostos, o rio parecia mais convidativo do que nunca. E a floresta ao longe parecia sussurrar segredos que eu precisava desvendar. Eu sabia que minha mãe não aprovaria, mas algo em mim dizia que eu precisava ver o que havia do outro lado do rio. Encontrei um tronco de árvore caído à beira da água. Sem pensar duas vezes, subi no tronco e comecei a remar com minhas mãos. No início, tudo parecia tranquilo. A correnteza era suave e o som das águas me acalmava. Mas, de repente, o tronco virou. Fui lançado ao rio e a correnteza me arrastou com uma força que eu nunca havia sentido antes. Por mais que eu tentasse nadar, as águas pareciam não querer me soltar. Foi nesse momento que o medo tomou conta de mim. Eu, o filho de Oxóssi e Oxum, estava à beira de perder a vida. Senti a força do rio me puxando para o fundo. E pela primeira vez percebi que minha curiosidade tinha me levado longe demais. Enquanto isso, minha mãe, Oxum, estava distante, mas seu coração de mãe sabia que algo estava errado. Ela sentiu um aperto no peito, uma inquietação que não podia ignorar. Meu pai, Oxóssi, também sentiu algo diferente. Era como se a mata tivesse parado de respirar. Eles correram até o rio, desesperados, e ali, juntos, clamaram por Olorum, o grande criador, pedindo que ele me salvasse. O que aconteceu em seguida é algo que nunca esquecerei, mas espero o que aconteceu comigo depois disso. Como eu sobrevivi ao rio que parecia invencível, vou contar já já. Mas antes, aproveite este momento, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma outra história incrível como essa. Isso ajuda a levar a cultura iorubá para mais pessoas. Continuando, quando a força do rio finalmente me venceu, eu senti como se estivesse sendo engolido pelas profundezas. O medo me paralisou. E por um breve momento, a escuridão me envolveu. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Lá no fundo das águas, uma luz surgiu. Não era uma luz comum, mas algo que parecia preencher todo o espaço ao meu redor, com calor e segurança. Era como se o próprio rio tivesse parado para ouvir. Naquele instante, senti uma força me erguer, me carregar para fora do perigo. Como se as águas tivessem decidido me devolver a vida. Quando voltei à superfície, exausto, vi meus pais ali, às margens do rio.
Oxóssi e Oxum estavam lado a lado, seus olhares cheios de amor e desespero. Eles haviam clamado por Olorum, e ele, na sua infinita bondade, os atendeu. Minha mãe me segurou em seus braços, e meu pai colocou sua mão sobre minha cabeça, como se quisesse me proteger para sempre. Eu estava salvo, mas sabia que algo em mim havia mudado para sempre. Foi nesse momento que Olorum falou comigo. Sua voz não vinha de fora, mas de dentro do meu coração, como se fosse parte de quem eu era. Ele disse: Logunedé, você quase perdeu sua vida por causa da sua teimosia, mas, a partir de agora, você terá uma missão. Será o guardião do equilíbrio entre a terra e a água. Sua existência será dividida entre esses dois mundos, e você aprenderá com cada um deles. Não veja isso como um castigo, mas como um presente. Você é o símbolo da harmonia que tantos buscam. Aquelas palavras ressoaram em mim como um chamado. Eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Agora, eu entendia que carregar a dualidade de meus pais era minha missão, meu propósito. Mas isso era só o começo. Depois daquele dia, minha vida ganhou um novo propósito. Passei a viver entre dois mundos. Metade do ano com meu pai, Oxóssi, nas matas, e a outra metade com minha mãe, Oxum, nas águas doces. Essa divisão não era apenas física, mas também espiritual. Nas matas, aprendi o silêncio e a precisão. Meu pai dizia: Logum, observe o vento que move as folhas. É ele quem te ensina a hora de agir e a hora de esperar. Ele me mostrava como a natureza era uma mestra severa, mas justa. Eu via a beleza na força, no foco, na disciplina. Era um aprendizado intenso, que exigia de mim corpo e mente. Quando chegava o momento de estar com minha mãe, tudo mudava. Nas águas, aprendi a fluidez e a leveza. Minha mãe dizia: Meu filho, não lute contra a corrente, mas use sua força para seguir em frente. Ela me ensinava sobre paciência, sobre cuidar das coisas e das pessoas ao meu redor. Com ela, eu entendia o valor da serenidade. Essas lições me transformaram. Eu me tornava mais forte, mas também mais sábio. Entendi que o equilíbrio não é a ausência de conflito, mas a aceitação de que os opostos coexistem. Eu era, ao mesmo tempo, o caçador silencioso das matas e o guardião tranquilo dos rios. Mas essa dualidade não era fácil de carregar. Havia momentos em que eu sentia que não pertencia a nenhum dos dois mundos. Quando estava na mata, sentia falta das águas. Quando estava nos rios, sonhava com as florestas. Era uma luta interna. Um dilema que parecia me acompanhar onde quer que eu fosse. Foi então que percebi que minha missão não era escolher entre os dois mundos, mas unir o que parecia estar separado. Meu papel era ser a ponte, o elo, o equilíbrio, e com essa consciência, eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. À medida que os anos passaram, fui aprendendo a aceitar minha dualidade, mas isso não significava que tudo fosse fácil. O desafio de ser o ponto de equilíbrio entre dois mundos ainda pesava sobre mim. Às vezes, parecia que as matas e os rios puxavam minha alma em direções opostas, e eu me perguntava: por que eu? Por que carregar essa missão? Foi em um desses momentos de dúvida que decidi buscar respostas. Subi até as montanhas onde o céu toca a terra para clamar por Olorum novamente. Eu queria entender o verdadeiro significado de minha existência. Sentei-me em silêncio, cercado pelo vento e pela solidão, e esperei por sua orientação. E Olorum respondeu. Sua voz ecoou dentro de mim firme e sábia. Logunedé, você é a união de tudo que parece estar em oposição. Não veja isso como um peso, mas como uma dádiva. Você tem a capacidade de enxergar o mundo de uma maneira que outros não podem. Use esse dom para trazer harmonia e beleza àqueles ao seu redor. Foi ali, naquele momento, que compreendi plenamente quem eu era. Minha missão não era apenas viver entre os dois mundos, mas também mostrar às pessoas que a dualidade existe em tudo. A força da mata e a suavidade do rio, a precisão do caçador e a paciência do pescador, a coragem e a doçura. Tudo isso fazia parte de mim, e eu era o equilíbrio perfeito dessas forças. Essa revelação mudou tudo. Voltei para as matas e para os rios com uma nova energia,
com um coração mais leve e uma determinação renovada. Passei a usar meus dons não apenas para mim, mas também para ajudar outros. Ensinei caçadores a respeitarem a natureza e pescadores a honrarem os rios. Tornei-me um símbolo de harmonia, de juventude, de amor e de esperança. Com o tempo, minha missão se expandiu. Não era mais apenas sobre equilibrar a terra e a água, mas também sobre guiar os jovens em suas próprias jornadas. Minha dualidade tornou-me um exemplo para aqueles que buscavam seu caminho, que lutavam para encontrar equilíbrio em suas vidas. Passei a ser conhecido como o orixá da juventude, da arte e do amor. Estava presente nos primeiros passos dos jovens, nas descobertas do coração. Meu papel era simples, mas profundo. Inspirar a beleza nas ações, a sinceridade nos sentimentos e a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Os jovens que me invocavam buscavam respostas para seus dilemas, assim como eu fiz um dia. A cada sorriso tímido, a cada olhar apaixonado, a cada abraço caloroso, eu estava lá. Eles não sabiam, mas eu os guiava. Assim como meus pais e Olorum me guiaram, mas, mesmo como guardião do amor, eu mantinha minha dualidade. Havia momentos em que eu era sério e responsável, trazendo ordem e equilíbrio. Em outros, era travesso e brincalhão, pois sabia que a juventude também precisa de leveza e diversão. Esse equilíbrio era parte de quem eu era, e eu usava isso para ensinar que a vida não é feita apenas de seriedade, mas também de momentos de alegria. Certa vez, enquanto vivia com meu pai nas matas, encontrei um grupo de jovens caçadores que enfrentavam dificuldades. Eles estavam frustrados, quase desistindo. Mas eu os ensinei a observar a natureza, a entender seus sinais. Com paciência e respeito, eles aprenderam a caçar com honra. Em agradecimento, criaram cânticos e danças para celebrar minha sabedoria. Quando estava com minha mãe nos rios, ajudava pescadores a encontrar os melhores locais para a pesca. Mostrava-lhes como respeitar os ciclos da vida aquática, para que o rio continuasse a dar frutos. Em troca, eles ofereciam suas melhores capturas e me pediam bênçãos para suas famílias. Desde então, aceitei minha missão não apenas como um dever, mas como um presente. A dualidade que carrego é a mesma que existe em todos os aspectos da vida. Somos feitos de luz e sombra, força e suavidade, razão e emoção. O equilíbrio não é algo que buscamos fora de nós. Ele está dentro, esperando para ser descoberto. Hoje, continuo a guiar aqueles que procuram harmonia. Estou presente nas matas e nas águas, nos corações que pulsam com a força da juventude e no amor que desperta em cada sorriso ou abraço. Sou o príncipe que une o que parece estar separado, e meu legado é a prova de que opostos podem coexistir, complementando-se em perfeita harmonia. Se esta história tocou seu coração, se encontrou algo em minha jornada que ressoa com sua própria, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, histórias como a minha ganham vida, trazendo reflexão, aprendizado e conexão com nossas raízes. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que, como você, busca equilíbrio e inspiração. Há muito mais a ser contado, muitas outras vozes a serem ouvidas. Clique no próximo vídeo e descubra mais sobre os orixás e as riquezas da nossa cultura. Axé! E que o equilíbrio esteja sempre com você.